Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Comungando a Pesquisa. Eu, Luciana Brauna, pesquisadora, educadora social para as relações étnico-raciais, estou aqui junto com a minha parceira de trabalho, Estela Silva. Dá um oi aí pro pessoal. Salve, gente! Eu sou Estela, sou formada em História e atualmente faço mestrado também em História pela Unifesp. É isso aí. Nós estamos chegando aqui ao quarto episódio de uma sequência de 5, em que a gente está dialogando sobre vários temas que são importantes para a pesquisa que a gente realizou pelo Fundo Municipal de Cultura no edital de Bolsa de Pesquisa. Nesse projeto, a gente conseguiu mapear, durante o século XX, as organizações negras no município de São José dos Campos, levando em consideração a presença dessa população, seu histórico e os locais de ocupação onde essa população está concentrada. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre como que a cidade ela foi sendo produzida de uma maneira a promover segregação socioespacial direcionada a essa população racializada. Então nós vimos como que, historicamente, a população negra ela passou a compor os espaços mais precarizados, que não possuíam os direitos necessários para a condição de dignidade e habitação, e, portanto, as experiências nas favelas eram experiências de atravessamentos raciais e que se desdobraram em várias políticas urbanas de exclusão, de marginalização e de um processo que foi servindo para apagar mesmo essa população negra do território e empurrando essa população para as franjas da cidade, para a periferia, num processo muito perverso de negação de direito à cidade. No episódio de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa conversa, pensando a dimensão da cultura. E é por isso que nesse episódio a gente pergunta quem é que pode fazer o som na cidade, né? Que é uma brincadeira, uma provocação, obviamente, para a gente pensar experiências de como que a cultura negra ela também acaba sofrendo os impactos dessa produção de um racismo aplicado ao território, né? Em que essa população não vai ter o mesmo direito para acessar os espaços e de conseguir manifestar suas experiências de cultura, né? Então, eu acho muito interessante a gente iniciar essa pergunta, porque me lembra algo que aconteceu, inclusive, comigo recentemente, que me botou muito para pensar, né? Eu estava morando numa região central até do município e na frente da minha casa tinha uma grande festa acontecendo, uma festa dentro de uma instituição religiosa e aquela festa já estava avançando no horário e a gente começou a ter um problema dado ali, que a gente tem uma legislação orgânica do município que protege, né, que é a tal da chamada Lei do Silêncio. E de acordo com essa lei orgânica, não se pode fazer barulho depois de determinado horário e uma faixa, né, de barulho medido em decibéis não é permitido em nenhum outro horário. Pois bem, essa festa nitidamente estava avançando no direito, né, de promover essa festividade a partir da Lei do Silêncio. E nós, né, lá em casa, nós recorremos a quem que você chama, né? Você liga para a polícia militar, né? E foi muito interessante, porque durante o atendimento, você é direcionado para um atendimento automatizado, uma inteligência artificial, que procura entender qual é a ocorrência, né, que você vai fazer. E nesse atendimento, existe a opção perturbação da lei do silêncio. E quando você clica nessa opção, ela passa a te dar vários tipos de perturbação para que haja feita a denúncia. E aí, a primeira era barulho, a segunda era festa, e o terceiro item dessa lista de opções de qual tipo de perturbação de sossego que você está aí querendo denunciar, aparece fluxo, né? Ou seja, o que seria o fluxo se não uma festa que envolve uma sonoridade elevada? Mas ainda assim, a instituição que é responsável pela repressão, pelo controle da lei, do território, da ordem, dentro de uma moralidade estabelecida, faz questão de determinar um tipo específico de transgressão, que é o fluxo. E aí a gente pensa, o fluxo não é uma festa com barulho, com som alto, como qualquer outra festa? Por que existe uma tipologia específica? Por que existe uma marcação específica para que se coloque o fluxo dentro dessa escala de denúncia, como se o fluxo, que é um espaço onde você vai ter
uma forte presença periférica, racializada, em que se faz a escuta do estilo de música geralmente ao funk, né? E por que que esse território e essa festa, essa territorialidade, ou seja, essa maneira como essa juventude vai se apropriar daquele território momentaneamente, seja na rua, na praça, né? Para em manifestação dos seus interesses, das suas práticas corporais de dança, de escuta de música, porque que há um processo de criminalização dessas manifestações. E aí faz a gente pensar de conjunto, como que historicamente outras manifestações culturais já passaram por essa experiência de criminalização. Inclusive, eu queria convidar a Estela para ela lembrar a gente um pouquinho sobre como que se deu essa história. Exatamente. Na verdade, esse sistema no Brasil de repressão às manifestações da cultura negra é um padrão, né? Então, aqui faz a gente lembrar da lei da vadiagem, né? Que foi uma lei que compôs o Código Penal brasileiro em 1890. Não à toa, 2 anos após a abolição da escravidão, não é mesmo? E foi justamente a lei que proibia a prática da capoeira e, consequentemente, implicitamente, a prática do samba. Porque associava, né, principalmente mais aplicada a pessoas pretas, na rua, em roda, tocando música, cantando, como um ato de vadiagem. Então, criminalizou a prática do samba e da capoeira no país. O que é engraçado também, porque muitos anos depois, mais especificamente em 1940, com a Era Vargas, o samba ele vai ser ressignificado no país justamente a favor do governo. Porque é no momento em que a Era Vargas vai usar do samba para fazer esse diálogo com a classe trabalhadora. Certo. Né? Então eles vão estipular o samba como uma coisa do brasileiro, do trabalhador. Então esse crime que estava prescrito por lei, ele vai dar uma certa aliviada, né? Justamente por conta dessa ressignificação. Mas a lei da vadiagem continua persistindo nesse momento. Aliás, a lei da vadiagem, ela foi extinta do Código Penal muito recente, né? E, inclusive, existem trechos dessa lei que ainda são utilizadas em alguns discursos na segurança pública, exato. Inclusive para reforçar essa prática de criminalização das manifestações culturais que são produzidas, sobretudo, pelas populações negras e periféricas, pelos corpos que são considerados ali, de alguma maneira, uma agressão à moralidade pública, à conservação da ordem, né, e há todo um padrão de sociedade controlada para o trabalho, controlada para a disciplinarização dos corpos, para que esses corpos estejam contidos dentro de suas casas, para a preservação de uma moralidade mesmo burguesa, né? E atualmente até coloca nesse padrão de perturbação. Exatamente, né? Perturbação. Então, assim, é interessante a gente perceber, né, que hoje existe uma leniência, né, ou seja, uma aceitação muito maior desses elementos culturais que já foram criminalizados em outro momento, como o samba e a capoeira, mas para que eles pudessem se tornar toleráveis para a sociedade, houve muita negociação, né? Muita negociação teve que ser feita, muito tensionamento. Então, o fato de ser crime, ser considerado uma perturbação, não significa que esses grupos historicamente não tenham se posicionado publicamente, coletivamente nos espaços para a preservação da sua cultura, né? Então, assim, é até interessante a gente pensar, né, como que a cultura ela acaba se incorporando a uma linguagem de luta e de resistência, né? Então a cultura ela vai traduzir a necessidade de combater ao histórico apagamento e as lutas cotidianas, os sofrimentos, as angústias de uma determinada época e a maneira como esses sujeitos vivem a cidade, inclusive, né? Então vamos assistir aqui um corte da Rosângela, né? A Rosângela, ela, como já foi dito nos episódios anteriores, ela não é natural de São José dos Campos, mas ela veio para cá, naquele contexto das migrações para a cidade de São José dos Campos para trabalhar na indústria. Ela foi uma mulher operária, hoje ela é aposentada, e não só foi operária, né? Como também atuou nas entidades sindicais para lutar pelos direitos, né? E ela trouxe contribuições muito valiosas para a nossa pesquisa, justamente por trazer essa dimensão do negro no espaço da fábrica, se estava, se não estava, o pouco espaço, em que condição que estava. E ela vai falar
sobre como que ela conseguiu encontrar a negritude em São José dos Campos, né? Afinal de contas, se nós passamos por um processo de apagamento, se passamos por um processo de higienização, de segregação socioespacial, em que essa população vai ser empurrada para as periferias da cidade, ou violentamente retirada, removida pela desfavelização do município, é evidente que, quando você anda pela cidade, a impressão que dá é que quase não existem pessoas negras em São José dos Campos. Exato. Então, ela, como uma pessoa que veio de fora, ela teve uma percepção muito dura sobre isso já na década de 80. Bora ouvir? Eu vim, de fato, reencontrar, não sei, ou encontrar negros, tipo, nossa, São José tem negros, foi no samba. Olha só. Quando eu passei a frequentar o samba, mas isso a partir de 90 que eu frequento o samba, que aí eu comecei, nossa, tem negros em São José, entendeu? Mas aonde que eles estão, né? Não era no espaço da fábrica, então. Não era. Um ou outro, entendeu? Mas não a grande maioria. Mas no samba... Era a exceção que confirmava a regra, né? Isso. Minha gente, a fala da Rosângela é muito expressiva, né? Primeiro que ela traz dois elementos. Primeiro, São José dos Campos teve seu processo de desenvolvimento econômico associada à industrialização, ou seja, a chegada de muitas empresas, se configurou como um polo de desenvolvimento e tecnologia por conta desse contexto anterior de industrialização, que também estava ligado a um contexto anterior do período sanatorial, em que contou com investimento, com organização do território dessa cidade. E aí, São José dos Campos, ela vai parcialmente absorver essa mão de obra, já de uma maneira discriminatória, em que essa população negra ela vai estar inserida nos trabalhos considerados subalternos, na prestação de serviços, nos serviços domésticos, como também já foi falado aqui em outro momento, e na fábrica mesmo, no lugar do desenvolvimento da tecnologia, essa população não estava. E quando estava na condição do trabalho braçal, né? Como havia dito. E aí, a cultura, ela acaba se tornando esse espaço de congregação, de construção de pertencimento, de promoção de identidade positiva para essa população negra, que era não só minoria numérica, mas era também uma minoria social no município. Isso quer dizer que havia uma realidade social, política, cultural que não favorecia a valorização dessa cultura negra, né? Então, São José dos Campos, ela traduz esse movimento de discriminação, de marginalização, ainda que de maneira indireta, implícita, e essa população ela vai procurar maneiras para conseguir permanecer nesse território a partir da negociação dessas identidades. E isso vai se expressar também, não só com o samba, com a capoeira, mas décadas mais tarde, mais ou menos no mesmo período, ali, anos 80, né? Com esse movimento hip hop. Então, o movimento hip hop, ele surge nos Estados Unidos, ele rapidamente se espalha pelo mundo todo, sobretudo na América Latina, com uma forte expressão da juventude negra e periférica do nosso país no contexto das grandes cidades, e isso também se espalha para os contextos das cidades médias e pequenas também. Sim, né? tem até uma questão da estética também, né? Então, Sim. acho que hoje, se a gente usa as nossas bandanas, as nossas tranças, a dureg e até o baby hair, né? Que hoje tá super em alta. Isso tudo tem origem nesse movimento Black Power. Exatamente, gente. Então é interessante, né, a gente perceber como que esse movimento hip hop, ainda que a gente não tenha muito registro sobre isso, na verdade nós temos registro, né? O que falta é justamente a evidência, né? É dar visibilidade a esse movimento. Exato, esse movimento hip hop. E nesse sentido, a contribuição do Rony, ela foi muito importante nesse projeto, né? Nós fizemos a entrevista com o Rony. O Rony, ele é arte educador, ele é MC, ele é fundador do Zona Sul MCs, e ele fez uma entrevista muito bonita com a gente, trazendo sobre esse movimento hip hop em São José dos Campos, que vai nascer no final dos anos 70 e início dos anos 80, que vai congregar, inclusive, as periferias da cidade através das batalhas. E essas batalhas,
elas vão acontecer inicialmente na Praça Afonso Pena, numa construção antiga que tinha lá, que era uma espécie de uma concha acústica, um concreto na forma de uma parede, que facilitava ali apresentações culturais e que tinha um nome bem ruim, na verdade, né? Se chamava Pinicão, mas era no Pinicão que essas batalhas elas aconteciam com uma congregação das quebradas do município que se encontravam lá pelo menos uma vez ao mês para fazer batalhas de rimas, para praticar o break dance, mas pelo que ele contou pra gente, não foi tão tranquilo assim não, pelo contrário, né? A atmosfera de ocupação de uma praça central do município era de profunda repressão e de violência. Vamos ouvir um pouquinho do que ele tem a dizer sobre isso. Nisso, brevemente. Quando a gente fazia os encontros, como eu falei lá na Praça Constena, a polícia caía muito de pau em cima. Eu levei cacetete no braço, porque eu fui perguntar, questionar o policial por que eles estavam fazendo aquilo. Aí o Austin, um parceiro meu, que já era do movimento, né, que dança e tal, me puxou, porque senão o policial ia tacar na minha cabeça. Aí o mestre Lobão, da capoeira, falou para mim, a academia dele era ainda lá no Calçadão. Ele falou para a gente, olha, vamos fazer o seguinte, aos sábados, vocês ficam lá em frente, como vocês fazem encontro aos sábados, vocês ficam lá em frente à minha academia. Lá ninguém vai mexer com vocês, se você me chama. Né? E nisso o Lobão foi articulando com a Fundação Cultural. Falou, ó, tem uns meninos do hip hop lá, e eles precisam de uma atenção, porque eles estão levando ao lado da polícia que está na rua. Foi muito interessante fazer essa conversa com o Rony, porque ele trouxe um elemento que eu nem pensei na hora, mas que depois eu fiquei refletindo. A capoeira, duramente criminalizada no início do século XX, né? Já nesse contexto de aceitação e tolerância da capoeira, até uma aceitação, inclusive, dentro das instituições, né? Você tem uma fundação cultural que vai promover uma valorização da capoeira, do samba, já num outro contexto, né? São essas culturas que, ao conseguirem dialogar a sua permanência nos espaços da cidade, que vai fazer a mediação para que o movimento hip hop passasse a ser incorporado também dentro dessa compreensão de um todo cultural, né, que deve ser respeitado e que deve ter a sua presença no território garantida, né? Então ele vai contando que a partir dessa mediação do mestre Lobão da capoeira, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo faz uma reunião com esse movimento hip hop. E aí eles fazem um acordo em que os encontros de hip hop seriam realizados a partir daquele momento no Parque Santos Dumont, né? E foi até interessante que a gente fez a gravação da entrevista lá no Parque Santos Dumont e ele falou que se sentiu muito emocionado porque aquele parque representava, acionava nele esse marco de memória que eram essas batalhas em que vinham 7, 10 grupos, ele conseguiu mencionar assim, ó, no dedo, pelo menos 7 grupos de hip hop que se faziam presentes nesses encontros. E essas experiências compartilhadas das batalhas do breaking, né, os 5 elementos da cultura hip hop estavam presentes ali, tensionando inclusive aquele território. Porque, veja bem, nós estamos falando do Parque Santos Dumont. Quem já esteve lá, quem já frequentou ou frequenta, sabe que esse parque, ele é majoritariamente ocupado pela população que mora nele em torno. E é uma região muito valorizada do ponto de vista do mercado imobiliário. As propriedades são caras, o aluguel é caro. E logo, é um espaço em que a maior parte das pessoas que vão morar e que vão frequentar são pessoas brancas. Exato. Então, chegava, né, e é interessante que ele vai aprofundar no relato dele, que conforme vai avançando, essa população também não fica feliz com esses encontros que eram realizados lá uma vez ao mês. Os incômodos apareciam, né? Exato, porque é uma questão, gente, estética.
são pessoas, né, essa juventude negra, usando essas roupas, usando o determinado penteado, era considerada agressiva para aquela população do entorno. Era como se houvesse uma ocupação alienígena, né, naquele espaço de pessoas que não deveriam estar ali. E isso nada mais é do que a expressão do racismo internalizado nessas pessoas, de quem pode e de quem não deve ocupar aquele espaço. E ele foi contando que houve um processo de pressão política em que essa população do entorno vai levar uma série de ofícios para a prefeitura, até que eles conseguiram resistir bravamente, ocupando uma vez ao mês, aos sábados, por mais de 2 anos, fazendo esses encontros no Parque Santos Dumont. E depois, esse movimento ele foi se deslocando, enfim, o movimento desenvolveu, nós tivemos aí o crescimento desse movimento e, inclusive, o refino até ideológico desse movimento, né? Porque você vai ter as mulheres reivindicando o hip hop. Logo depois, né, eu lembro que, assim, esse ano, inclusive, nós estamos comemorando, beijo meninas do Coletivo Triluna, 10 anos de Coletivo Triluna, um coletivo de mulheres do hip hop que iniciaram a partir da criação de um evento próprio de batalha de rimas de mulheres, que era o Na Caneta e no Batom, e elas foram importantíssimas para esse movimento de hip hop de mulheres a partir das suas precursoras, né? Mulheres que Dinadi, né? Enfim, sim, vários nomes aí de mulheres que também entraram né, na cena, ocuparam e que demonstraram que lugar de mulher também é fazendo rima, também é fazendo breakdance, também é fazendo grafite, também é produzindo conhecimento, né? Enfim. Então, queria que você falasse também pra gente, Stella, como que essa repressão ao hip hop ela esteve presente, como que essa repressão ao hip hop ela permanece na forma de apagamento, inclusive de marcadores de memória, né? Exatamente. Esse apagamento ele é muito expressivo aqui na cidade, em muitos âmbitos, na verdade, né? Mas até justamente conversando com o Rony, ele compartilhou com a gente sobre um show do Racionais. Babado, que aconteceu aqui em São José, no Novo Horizonte, em 97. Certo? Isso. Em 97. E foi um show que deu 12 mil pessoas. E ele comentou, né, que veio gente de outras cidades vizinhas aqui do Vale, e que lotou o bairro do Novo Horizonte para ver o show dos Racionais. Você já tinha ouvido falar sobre? Já tinha ouvido falar, mas vira tipo lenda urbana. Agora, eu pergunto, a gente conseguiu achar registro disso na nossa pesquisa? Não. Por que será, né? Por que será? O Rony, inclusive, ele menciona, né, que ele já pesquisou, ele já procurou fotos no acervo da prefeitura, da fundação, e a gente não conseguiu, de fato, encontrar a gravação, as evidências. Trata-se de uma festa do 1º de maio, né, uma edição da festa do 1º de maio, que é a festa do trabalhador, que todo mundo sabe que é uma tradição já no bairro Novo Horizonte, né, um bairro de alta concentração de trabalhadores, sempre foi historicamente, e também de pessoas negras, tá, gente? Até hoje é uma forte concentração. E em 97 aconteceu esse show, a gente não tem o registro, e não ter o registro do ponto de vista da história, o que isso significa para nós, Stella? Acho que significa justamente mais uma das lacunas que a cidade cria, né? Acho que isso que é importante, né? Não são simplesmente lacunas documentais, que mas ninguém registrou, não teve relatos, não é isso, né? Há registros e há relatos, e o Rony, né, é uma dessas testemunhas, mas é justamente o que a cidade tenta jogar para as margens, né? Não só em termos geográficos, mas também em termos de identidade e de memória. E aí a fala do Rony eu acho muito importante para a gente pensar também sobre o papel do hip hop como uma dessas ferramentas do movimento negro educador, né? Quando a gente entende o rap, o hip hop como formas de aprender e também de ensinar. E aí, um exemplo que eu trago é uma música do Emicida, que chama Esmalha, que é uma música que ele faz uma analogia na letra, que é uma letra impecável, por sinal, mas que ele faz essa analogia com o mito de Ícaro, né, da mitologia grega, que é um jovem que ele faz uma asa de cera e tenta voar em direção ao sol, a asa derrete e ele cai direto no mar. Mas a analogia que ele traz é justamente essa, né, sobre essa juventude negra brasileira que sempre tenta buscar novos ares, novas perspectivas, novos horizontes e enfrenta muitas dificuldades, né? Então essa analogia que ele traz, que pela música a gente não só reflete, mas também acaba aprendendo sobre mitologias e como estabelecer essa analogia. E outro exemplo, que é mais uma curiosidade, na verdade, mas é porque falando sobre a nova cena do rap, né? Principalmente do rap feminino,
Não que a gente faça uma separação, né? Mas enfim, sobre esse destaque do rap feminino, que é a dupla Tati e Tracy, né? Que elas são irmãs gêmeas. Enfim, referências na nova cena do rap. E elas têm uma música que se chama Salve. E que o refrão dessa música diz: passei na nave a milhão, meu som em slow motion. E eu particularmente nunca entendi esse refrão. Eu sempre ouvi essa música e nunca entendia. E aí eu fui ver um podcast que as duas participaram, que se chama, não o nome do podcast, mas no momento, né? Tipo, dissecando os versos, que é quando elas vão explicar como que elas construíram aquela rima. E aí a Tati, em específico, ela conta que esse refrão ela faz uma referência ao efeito Doppler, que é o efeito da física. Gente, eu não sou a maior física que vocês vão conhecer na vida de vocês, tá? Eu sou de humanas. Mas a questão é, sabe quando a gente tá parado na calçada de casa e passa um carro muito rápido, com som muito alto e a gente ouve o som distorcido? Sim. Isso aqui é o efeito Doppler. Então é justamente quando o carro passou muito rápido e o som fica em slow motion, por conta dessa alteração, essa função sonora, né? Então, enfim, é uma curiosidade meio avulsa aqui, mas é só porque foi por conta dessa música que eu aprendi o que era. Né? Então é legal a gente pensar nisso também nas salas de aula. Então um refrão de uma música pode ensinar muito pra gente entender mais uma vez o rap como uma dessas ferramentas, né? Exatamente. Assim, pensar que o rap, ele tá num processo de transformação constante, né? Essas transformações, elas dizem respeito, sem dúvida nenhuma, às necessidades de cada geração, de negociar os termos da sua presença, mas é necessário que a gente não caia em armadilhas, né? Inclusive, nessa conversa que nós fizemos com o Rony, eu acho que a gente tá estourando o tempo, não vai dar tempo de passar, mas tem um trecho que ele fala sobre a importância desse movimento hip hop, ele constantemente voltar à base e se formar, né? Porque ao se formar, evita-se cair em determinadas armadilhas, né? Como, por exemplo, a gente tem observado movimentos culturais que muitas vezes ficam iludidos por aquilo que o sistema tem a oferecer, né? Em termos de materialidade, ostentação. Evidentemente que todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter acesso a bens de consumo, a bens de serviço, mas é importante que a gente nunca perca as referências de que o individualismo extremo, ele tem consequências, de que o consumo extremo, ele deixa consequências para esse planeta, e existem outras questões que a gente vai trabalhar no último episódio, e é por isso que a gente faz esse encerramento, lembrando que a cidade, ela deve congregar e celebrar todos os sons. Exatamente. Então, fica com a gente, que no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre essa ocupação da cidade, e a gente vai falar sobre como que a gente faz para sair desse comodismo e enfrentar essa realidade com um pouco mais de conhecimento e celebrando a diversidade que é tão importante para todos nós. Então fica aí, assista o próximo episódio. Até a próxima. Tchau.